Olá pessoal, no vídeo de hoje traremos um desenvolvimento matemático e na planilha de Excel da técnica Fuzzy de Mattel, uma técnica bastante interessante para mapear relações de causalidade e que pode ser bastante útil também no processo de tomada de decisão. O caso de exemplo que trabalharemos hoje para justamente exemplificar essa implementação matemática e computacional do Fuzzy de Mattel é o problema do mapeamento das relações entre fatores críticos para o sucesso do Lean Healthcare. Vamos por partes, né? É um tema grande, é um problema extenso. Vamos falar primeiro de Lean Healthcare. Pessoal, em outros vídeos eu já abordei aqui com vocês o desenvolvimento matemático de processo de tomada de decisão dentro de Lean Office. A gente queria priorizar ali os modos de desperdício em Lean Office. O Lean, esse processo aí, esse grande arcabouço de técnicas, é uma grande filosofia que foi muito utilizada na manufatura, que vocês conhecem, tem resultados realmente comprovadíssimos, hoje vem sendo aplicado nas mais diversas outras áreas e outros âmbitos, como, claro, Office, essa gestão de escritórios, de ambientes administrativos, e também aqui no caso de organizações da área da saúde. Então, quando a gente aplica, né, essas ferramentas, esse arcabouço Lean, a filosofia Lean, ao ambiente hospitalar, ao ambiente de organizações de saúde, nós temos o que se chama de Lean Healthcare. Perfeito, pessoal? Só que o Lean Healthcare, ele é realmente complexo de ser implementado de fato, como o Lean, né? Quando a gente vai aplicar, por exemplo, o Lean em grandes organizações manufatureiras, isso requer todo um processo de gestão da mudança de paradigmas, de mindset, de processos que há muito tempo estão rodando ali de forma ininterrupta e sem mudanças. O Lean vem para mudar realmente paradigmas, quebrar paradigmas e, da mesma forma que no caso de empresas manufatureiras, quando ele é aplicado ao Office e a hospitais, a organizações da área da saúde, essa mesma dificuldade surge. Como tornar a implementação do Lean Healthcare, então dessa filosofia, do arcabouço de técnicas e da teoria Lean, num ambiente hospitalar, num ambiente de organização da saúde, como tornar isso sustentável? Porque, de fato, por requerer mudança, gera muita resistência. Então pode inicialmente sim dar um resultado interessante, mas de repente, por conta dessa dificuldade com relação à mudança, do modo como se faz as coisas, que não mais é como sempre se fez, isso acaba dificultando a sustentabilidade da implementação do Lean Healthcare pela resistência que se gera ao mesmo. Então, nosso objetivo hoje aqui é estudar fatores críticos para o sucesso dessa implementação do Lean Healthcare dentro de organizações hospitalares. Então, quais são os principais fatores críticos? Como eles interagem entre si? Como isso pode me ajudar a garantir o sucesso do Lean Healthcare na minha organização da saúde? Nesse sentido, pessoal, a utilização do Lean em ambientes de saúde, que a gente chama de Lean Healthcare, ela vem crescendo nesses últimos anos e a gente já encontra casos de sucesso diversos aí na literatura e no mercado. Então, o Lean Healthcare ele realmente tem esse potencial de gerar resultados positivos, de ajudar organizações da saúde, principalmente aí a melhorar a gestão das suas operações e gerar benefícios relacionados à qualidade, redução de custo, aumento de capacidade para absorver esse crescente aumento de demanda que a gente vem vendo nos últimos tempos. Né? Só que, como eu disse para vocês, a sustentabilidade dessas melhorias, da implementação Lean ao longo do tempo, é um desafio para essas organizações da saúde. Por quê? Porque realmente a resistência à mudança acaba sendo grande. E isso pode gerar um descrédito da metodologia, que exige comprometimento de todos ali na organização. E como consequência, esse abandono da jornada Lean Healthcare. Então, identificar os fatores críticos para o sucesso do Lean Healthcare, bem como esse enfoque para garantir a presença desses fatores críticos na organização da saúde, são o caminho necessário para alcançar a sustentabilidade das iniciativas implementadas ao longo do tempo que exigem muito esforço, muita dedicação. Então, aqui nesse exemplo, nós vamos mapear essas relações de interinfluência entre os fatores críticos de sucesso para identificar o seu impacto na sustentabilidade do Lean Healthcare. Perfeito?
Toda essa temática, todo esse contexto é baseado na dissertação da Juliana Schnetzler, que se intitula Priorização e Mapeamento das Relações de Interinfluência dos Fatores Críticos de Sucesso para a Sustentabilidade Lean Healthcare, uma aplicação do Fuzzy Top-Sys e Fuzzy Dematel. Então, é bastante interessante aí a gente utilizar esse exemplo real, tá bom? Prático, para mostrar para vocês aí a implementação do Fuzzy Dematel e também do Dematel no Excel. Então, da mesma forma que a gente faz nos outros vídeos, eu vou repetir agora, vamos estruturar todo esse problema complexo e bastante interessante, real, relevante, como um problema de tomada de decisão. Primeiro passo, vamos identificar aqui as nossas alternativas. Quais são elas? Bom, na dissertação que a gente está utilizando aqui como base para o nosso vídeo, vários fatores críticos para o sucesso foram considerados. O Fuzzy Top-Sys, que vocês conhecem, foi aplicado e foi feita aí uma priorização dos principais fatores críticos para o sucesso do Lean Healthcare. E essas são as nossas alternativas. O Fuzzy Top-Sys, ele selecionou 5 principais fatores críticos para o sucesso do Lean Healthcare. Legal? São esses fatores que a gente vai cair para dentro da análise dos mesmos e principalmente aí da interação deles. Como eles interagem, de que forma um impacta ali no outro e, consequentemente, no sucesso do Lean Healthcare. Porque, realmente, pessoal, estamos falando aqui de alternativas que carregam consigo uma inerente e grande complexidade. Vou detalhar elas aqui para vocês, essas 5, vocês vão perceber exatamente esse ponto. Então, primeiro fator crítico, a gente está chamando ele de FC1, equipe Lean interna. A gente chama ele de equipe Lean interna, realmente como uma forma short, abreviada aqui de denominar esse fator crítico de sucesso, mas o que isso significa? É essa necessidade de haver a formação de uma equipe enxuta interna, focada em fazer melhorias e responsável aí por replicar os seus conhecimentos através da organização. Então é essa equipe Lean que de fato vai garantir com que esses conhecimentos com o aprendizado da implementação do Lean Healthcare sejam replicados na organização. Realmente essencial. FC2. Disponibilidade de tempo e envolvimento da liderança. É um fator crítico realmente bastante lógico que esteja aqui, é interessante que ele esteja aqui, porque se necessita haver foco da liderança, que é a responsável por gerar mudança, por iniciar essas mudanças, criar senso de urgência, e a disponibilidade da mesma para dar a atenção necessária ao projeto. Maravilha. FC3, profissionais de saúde. Então, o que isso significa? É a participação dos profissionais de saúde, porque aqui a gente está falando do contexto Lean Healthcare, como os enfermeiros, farmacêuticos, no projeto de melhoria e a sua convicção sobre a importância do Lean. Por quê? Porque realmente o Lean Healthcare não é para ser um projeto somente ali da gerência do hospital, da minha organização da saúde. A gente tem que ter todo mundo envolvido. Não somente a alta gerência, todo mundo tem que estar envolvido na implementação do Lean, legal? E é isso que esse fator crítico está querendo demonstrar aqui para a gente. Fator crítico 4, Gamble Walk. Então, no Lean é bastante já reconhecida essa prática, que significa o quê? É uma prática onde todos os níveis hierárquicos da organização vão para onde as coisas acontecem e discutem soluções. Então, o que isso significa? Que aqui não adianta a gente ficar trancado numa sala de reuniões, conjecturando hipóteses. Não, nós temos de ir de fato ali aonde está o meu problema, analisar, observar, agir e aí sim tentar discutir soluções. Por fim, meu fator crítico de sucesso número 5, executivos seniores. O que significa isso? Então, essa necessidade da participação dos executivos seniores no dia a dia do projeto. Não somente ele falando, meu projeto é isso, meu projeto é aquilo. Não, no dia a dia a presença desses executivos seniores. Por quê? Porque isso se torna essencial em ambientes onde o profissional médico é o único com verdadeira autonomia na tomada de decisão. Legal, pessoal? Então percebam aqui exatamente que nós temos 5 fatores que são grandes, complexos
carregam muita coisa consigo, muito contexto, e que são realmente difíceis da gente garantir a presença dos mesmos ali na sua totalidade quando a gente está falando da implementação do Lean Healthcare. Mas de uma forma até mais complexa do que somente garantir a presença desses fatores críticos, como vocês podem observar nessa figura aqui ao lado, nós sabemos que esses fatores críticos se interrelacionam, então que eles não são independentes 100% um do outro. Né? A gente pode até dar alguns exemplos aqui, né? Então, por exemplo, essa disponibilidade de tempo e envolvimento da liderança. Poxa, isso está muito relacionado, por exemplo, com o meu Gemba Walk. Por quê? Porque se eu não tiver uma disponibilidade aí de tempo para realmente me envolver com o projeto, eu não vou conseguir realizar esse Gemba Walk, que, como vocês podem observar ali no FC4, deve ser executado por todos os níveis da organização, inclusive a liderança. Então, existe essa conexão entre um fator crítico de sucesso e outro fator crítico de sucesso, perfeito? E a gente precisa identificar esse tipo de relação para até saber qual que é um fator principal, um fator que mais impacta, um fator que é mais impactado, de forma que a tomada de decisão nesse contexto de implementação de Lean Healthcare, de garantir o sucesso do Lean Healthcare, a sustentabilidade do Lean Healthcare, seja de uma forma eficiente executada, perfeito? Porque, novamente, o Lean Healthcare, a sustentabilidade dele é delicada. Então, identificados os fatores, vamos ali mapeá-los, mapear a sua dinâmica, de forma que o gerenciamento dos mesmos possa se dar da forma mais eficiente possível. Então a ideia aqui é exatamente essa, é identificar aqui o que está no lugar desses pontos de interrogação que vocês estão observando aqui. O problema é complexo, existem essas causas, existe essa causalidade, esses impactos mútuos. Nós simplesmente não sabemos quais são eles, mas é muito importante que saibamos exatamente para o gerenciamento do Lean Healthcare, da sustentabilidade do Lean Healthcare e para embasar a nossa tomada de decisão nessa direção. Perfeito, pessoal? Então aqui é uma técnica diferente daquilo que a gente estava vendo nos últimos vídeos, né? O Fuzzy Dematel vai ser aplicado exatamente para revelar o que tem por baixo desses pontos de interrogação, porque é exatamente essa a funcionalidade da técnica. Ela consegue revelar para a gente essas relações de causalidade. Legal? Então vamos falar agora dessa ferramenta, dessa técnica de tomada de decisão multicritério, que tem ali toda a teoria Fuzzy incutida nela, né? Vamos falar dessa técnica, vamos detalhar esse processo decisório, mostrar para vocês como é que funciona, como que essa técnica pode ser aplicada para revelar o que tem por baixo desses pontos de interrogação e garantir uma tomada de decisão assertiva nesse sentido. Então, revelando aqui o processo decisório no Fuzzy Dematel. Legal, pessoal? Aqui é só uma revisão, vocês já viram na aula teórica o que a gente quer dizer com processo decisório no Fuzzy Dematel, mas qual é o grande objetivo, então, do Fuzzy Dematel? E agora leiam esse objetivo tendo em mente essa questão das relações entre os fatores críticos para o sucesso do Lean Healthcare em mente. Tenham isso em mente enquanto eu leio esse objetivo para vocês. Olha lá, objetivo do Fuzzy Dematel: explicitar e quantificar relações de interdependência entre critérios ou alternativas. Então, em ambientes, até que, agora ressaltando toda essa questão da teoria Fuzzy presente, né, não é só o Dematel que a gente está discutindo aqui, é o Fuzzy Dematel, em situações em que a gente tem incerteza e subjetividade, o mapeamento dessas relações de interdependência é mais difícil ainda. Quando não há presença de subjetividade, já é complicado fazer isso. Quando existe essa subjetividade, existe incerteza, imprecisão, falta de dados, mapear, quantificar essas relações é muito complicado, né? Então, o Fuzzy Dematel vem para ajudar a gente nesse sentido. E reparem, nesse objetivo aí que eu li para vocês, não é somente explicitar essas relações. A técnica, ela é capaz de quantificar, e isso é muito legal, perfeito? Então, quais são os passos?
Primeiro passo, pessoal, construir essa matriz Z, que a gente vai chamar ela de Z, de relações diretas de influência, né? Então, relações diretas de influências entre critérios, usando termos linguísticos e correspondentes números fuzzy. Então, percebam, pessoal, aqui eu estou falando, né, critérios, mas pode ser critério ou alternativa. Por que eu não estou falando critério e alternativa? Porque aqui, diferentemente do fuzzy e TOPSIS, eu não estou avaliando o desempenho de alternativas em critérios. O Dematel, o fuzzy Dematel, não funcionam dessa forma. Aqui a gente está trabalhando ou só com critérios ou só com alternativas. E a gente vai querer o quê? Mapear as relações entre eles, a influência entre eles. Aqui, por exemplo, no caso do fuzzy Dematel, utilizando termos linguísticos. Então, poxa, eu tenho aqui a minha alternativa 1 e a minha alternativa 2. Qual é a influência da alternativa 1 sobre a alternativa 2? Ah, ela é muito alta. E é assim que a gente faz, perfeito? Alternativa com alternativa, critério com critério. Perfeito? Aqui não tem avaliação de desempenho de alternativa em critério, porque não é a proposta exatamente dessa técnica. Então, primeiro passo, a gente constrói essa matriz que a gente chama de relações diretas de influências, perfeito? E aí, usando esses termos linguísticos. Legal? Maravilha. Se houver mais de um decisor, então se a gente está falando aqui da tomada de decisão em grupo, essa matriz X ela vai ser construída a partir da média aritmética dos julgamentos. Média aritmética, bem simples. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso acontece. Legal? Bom, então vamos supor ali que a gente tenha 4 tomadores de decisão. A gente tem ali as matrizes fuzzy, legal? A gente constrói essa matriz X com base na média aritmética. Então, a gente vai ter ainda uma matriz fuzzy agregada, legal? Aqui, matriz de relações agregadas Z, aqui a gente chama. E aí, no passo 3, nós defusificamos ela. Nesse vídeo, a gente vai utilizar o nosso método aqui super tradicional, que tem um baita embasamento aí na literatura, do centro de área. E quando a gente está falando de funções de pertinência e triangulares, o nosso centro de área é escrito matematicamente dessa forma aqui que eu estou circulando para vocês. Perfeito? Depois disso, nós normalizamos essa matriz Z de relações diretas de acordo com o método que vocês estão observando aqui. Legal? Então, a gente vai aqui identificar esse máximo nas linhas e nas colunas, tirar o máximo disso, da matriz Z, e aí fazer a divisão, como vocês podem observar na equação. Legal? Passo 5 é calcular aqui a famosa matriz T, que é o core do nosso Dematel, fuzzy Dematel, que é exatamente essa multiplicação da matriz X por outra matriz, que é essa inversa, legal, do resultado da subtração, então, da identidade pela minha matriz X. Legal? Eu vou detalhar para vocês como é que essa operação matricial aqui é executada no Excel. Legal? A gente está bastante acostumado no Excel a lidar com números, operações com números individualmente. Aqui a gente está falando não de multiplicação entre números, de multiplicação entre matrizes, e as operações matriciais elas carregam peculiaridades, principalmente aqui multiplicação e inversão de matrizes. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso de uma forma fácil no Excel. Feito isso, passo 6 é exatamente calcular esses vetores R e C, dados pelas expressões que vocês observam aqui, que de uma forma mais simples, né, carregam ali a soma das linhas da matriz T e a soma das colunas da matriz T. Legal? Aí calculamos aqui R mais C e R menos C, que são esses vetores, que denotam o que para a gente? Né? Para cada critério a gente vai ter um valor de R mais C, R menos C. Significa o quê? R mais C. Quanta importância o critério tem e
o grau de relação desse critério com os outros critérios. Então, olha que interessante aqui falando dos nossos fatores críticos de sucesso. Né? O nosso valor de R mais C vai mostrar quanta importância o meu fator crítico de sucesso tem e o grau de relação, né, se é forte, fraca, desse fator crítico com os outros fatores. Legal? E o R menos C aqui para o meu fator crítico de sucesso vai contar para mim o tipo de relacionamento dele ali dentro desse contexto de fatores críticos. Então, se a gente tiver aqui um sinal positivo, então esse fator crítico ele vai estar influenciando outros fatores críticos, como eu dei o exemplo aqui na aba anterior. E se for negativo, então vai ser um fator crítico influenciado pelos outros fatores críticos. Legal? Então, com esses valores de R mais C e R menos C, a gente consegue aqui plotar o diagrama de interrelações. Perfeito, pessoal? Que é, para mim, um output incrível da técnica, tanto do Dematel quanto do Fuzzy Dematel, porque permite com que a gente tenha uma representação visual do resultado quantitativo da técnica e dessas relações de causa e efeito. Vou mostrar para vocês como é que a gente consegue até traçar um mapa ali realmente de causalidade, de interinfluências, com base nesses valores calculados aqui de R mais C e R menos C, mapa que vocês vão ver que é extremamente útil nesse contexto, claro, do Lean Healthcare, mas também em outros contextos aí de tomada de decisão. Perfeito, pessoal? Então aqui a gente tem a conclusão desse processo decisório no Fuzzy Dematel. Essa parte teórica, claro, que a gente quer ver na prática. Então, vamos começar a trabalhar com esse nosso problema de decisão. Já mostrei para vocês alternativas, os nossos fatores críticos de sucesso. Então, passo 1 do Fuzzy Dematel, qual é? Os julgamentos. Né? Então, a gente vai querer julgamentos sobre as influências entre os nossos fatores críticos. Vamos para a aba de julgamentos. Pessoal, essa aba de julgamentos tem bastante coisa aqui, peço que vocês não se assustem. Vou explicar como é que ela está funcionando. Aqui, nessa planilha que vocês estão observando, eu tenho tanto o Fuzzy Dematel quanto o Dematel rodados. Eu vou mostrar para vocês aqui os paralelos, as principais particularidades de um e de outro, mas sempre aqui com foco no Fuzzy Dematel. A primeira diferença entre um e o outro, né, é que no Fuzzy Dematel a gente tem esses julgamentos realizados com termos linguísticos fuzzy, como vocês podem observar aqui. Olha só que interessante, né? Então, aqui os nossos termos agora referenciam a influência de um fator sobre outro. Então, sem influência, influência baixa, influência média, influência alta, influência muito alta. Legal? E aqui os nossos números triangulares definidos de acordo. Bom, nesse problema nós temos quantos tomadores de decisão? 8 tomadores de decisão. Legal? Porque de fato é um problema advindo de um caso real. E eu destaco aqui para vocês as principais diferenças então do Fuzzy Dematel para o Dematel. No Dematel clássico a gente avalia, né, as nossas relações com base nesses níveis de 0 a 4, e aí a influência inexistente, influência baixa, influência média, influência alta e influência muito alta. Claro que vocês sabem que a gente fazer esse tipo de avaliação mais objetiva, quando faltam dados, quando há imprecisão, realmente prejudica a nossa tomada de decisão. Então, por isso, a gente utiliza os nossos termos linguísticos fuzzy associados aos seus números fuzzy, que por sua vez estão definidos por funções de pertinência, as quais sobrepõem-se entre si e dessa forma trabalham ali com a gente a subjetividade e a incerteza. Então, mostrando aqui para vocês de que forma que a gente executa esse processo. Legal, pessoal? Vou até dar um zoom aqui na tela para ficar tranquilo da gente visualizar as avaliações. Como é que acontece aqui? Então, olha, meu tomador de decisão 1, fator crítico de sucesso 1, sobre o fator crítico de sucesso 1. Não temos nada, perfeito? Porque realmente a influência é sempre de um sobre o outro. Um não influencia ele mesmo, perfeito? Então, vocês vão perceber aqui no Fuzzy Dematel e no Dematel que a diagonal das matrizes, elas sempre vão estar em branco, perfeito? Então, vamos lá. Fator crítico de sucesso 1,
De que forma influencia o meu fator crítico de sucesso 2? Aqui, uma influência alta. IA. Influência alta. Perfeito. Bastante interessante. Então, a gente faz exatamente esse nosso julgamento aqui com base nos termos linguísticos para cada relação de cada critério com os outros. Então, fator crítico de sucesso 1, eu faço essa avaliação da relação com o fator crítico de sucesso 2, 3, 4 e 5. E vocês percebam, né? Aqui, alta, alta, muito alta e alta. E assim por diante. Legal, pessoal? E assim por diante a gente vai seguindo. Então, o que acontece, né? A gente vai fazer a conversão exatamente do número fuzzy, né, trazendo ele a partir do termo linguístico. Então, se aqui eu tenho influência alta e uma matriz de decisão só, eu vou ter agora 3 matrizes. Uma para L, outra para M e outra para U. Então percebam, essas 3 matrizes aqui, eu só estou trabalhando com o tomador de decisão 1. DM1, DM1, DM1. Então aqui a gente tem o L, o M e o U desse tomador de decisão 1. Legal, pessoal? Isso é bastante interessante aqui da gente notar. Precisamos notar isso. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando exatamente com esse meu IA aqui, como é que eu converto isso para esse meu número fuzzy, para montar essa minha matriz fuzzy? É de forma análoga que vocês viram no vídeo de Fuzzy Top 6. Então, vejamos aqui a implementação da fórmula. Nós utilizamos essa função C. Então, a função C, ela vai mapear exatamente o termo que ela encontra aqui nessa célula, perfeito? E vai retornar ali o valor de L correspondente a esse termo. Então, como vocês podem observar, né, o que a função C faz? Ela fala, se o valor que está nessa célula é igual a IMA, então muito alta, retorna 0,75, porque é o L de muito alta. Se não, se o D6, que é esse valor, for igual a IA, ele vai me retornar ali 0,5, influência alta. E assim por diante. Perfeito, pessoal? E isso a gente vai modificando tanto para M quanto para U também. Então vocês observam, aqui a gente tem IA, legal? O L de IA é para ser 0,5. Nós temos o que aqui? Exatamente 0,5. Perfeito? E assim a gente vai construindo, legal, essas matrizes fuzzy, né, porque em conjunto são fuzzy, L, M, U, que traduzem esses julgamentos linguísticos nos meus números fuzzy. E isso a gente faz para o tomador de decisão 1. Então vocês percebam aqui, ó, a fórmula está realmente arrastada aqui para todas as outras matrizes. Então aqui para o tomador de decisão 1, 2, 3 até o 8. Sempre com a diagonal em branco, perfeito? Então aqui a gente tem toda essa base de avaliações dos meus tomadores de decisão. Legal? E, poxa, perfeito aqui. Temos então nossas avaliações, temos aqui tudo que a gente precisa para começar. Primeiro passo, agregação pela média. Legal? Então, vamos fazer a agregação dos julgamentos de acordo com a média aritmética. Claro, né, as nossas colunas, a nossa diagonal, ela vai ser sempre 0, né, e eu até setei a fórmula aqui com um C erro, por quê? Quando a gente vai tentar calcular a média e a gente pega essas células que estão em branco, dá um erro, né, o Excel retorna um erro para a gente. Então, o que eu setei aqui? Estou calculando a média das matrizes e tal, dos valores das células, para cada tomador de decisão, e aí se ela encontra uma célula em branco que retorna um erro, eu coloquei aqui C erro, retorna 0 para mim, por isso que vocês estão vendo 0 aqui nas diagonais, legal? E aqui é realmente a média, né, pessoal? Então, vocês podem observar, nós temos aqui a média, claro, isso aqui é uma diagonal, então a gente vai ter o valor de 0 retornado, porque a fórmula está funcionando com C erro, mas se eu pego esse valor aqui, olha lá, a média está sendo retornada exatamente para cada um dos tomadores de decisão. Legal? Como vocês estão observando. Olha só, a média sendo feita dessas células coloridas. Legal? E da mesma forma, né, claro, para o M,
e pro U. Opa, perdão, pessoal. E pro U. Aqui. Exatamente aqui. Legal, então nós temos aqui a agregação de julgamentos de acordo com a média aritmética, então agregação para L, agregação para M, agregação para U. E agora nós vamos defusificar essa matriz de relações, que é uma matriz fuzzy, vamos defusificá-la de acordo com essa metodologia do centro de área. Então, a fórmula é essa aqui, vocês já conhecem. Como que a gente operacionaliza ela, né? Então, é simples, perfeito? Vai ficar U, que é o azul, menos L, que é o vermelho, mais M, que é o roxo, menos L, que é o vermelho, perfeito? Tudo isso dividido por 3, então a gente fecha o parênteses. Mais o L, que é o vermelho aqui. Então a gente obtém exatamente esses valores aqui, essa matriz de relações agregada. Então vocês percebam, o que carrega essa matriz de relações agregada? Ela carrega os julgamentos de 8 tomadores de decisão sobre essas inter-relações entre os meus fatores críticos de sucesso. A gente tem aqui algo muito valioso, irmãos, perfeito? Mais do que isso, com toda a subjetividade tendo sido aqui processada, contabilizada por meio dos termos linguísticos fuzzy associados aos meus números fuzzy. Legal? Então aqui a gente tem essa matriz que é muito valiosa e o ponto de partida para a gente começar a aplicar o nosso fuzzy de Mattel. Então, reparem, essa matriz aqui, que ela tem aqui o meu fator crítico de sucesso 1 para o meu fator crítico de sucesso 2 com um valor de 0,5625, a gente pega essa matriz e vamos carregar ela agora para rodar o meu fuzzy de Mattel. Aqui, é a mesma matriz. Legal, pessoal? É exatamente a mesma matriz. Então, esse primeiro passo do fuzzy de Mattel é exatamente que normalizemos a matriz Z de relações diretas segundo esse método, né? X é igual a Z dividido por S. Perfeito. Então, essa aqui é a matriz que a gente obteve pela defusificação. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente calcular esse S, né? O que é o S? O S vai ser o valor máximo do quê? Do máximo do somatório das linhas e colunas. Legal? Então aqui eu tenho o somatório de cada linha. Legal? Somatório de cada linha. E aqui o somatório de cada coluna. Perfeito? O meu S vai ser o valor máximo dentre esses. Então, aqui está o meu valor S. Legal, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o meu valor S. É o máximo desses máximos dos somatórios. Legal? Perfeito. Aqui a gente utiliza a função máxima que vocês estão acostumados no Excel. E aqui a gente tem que fazer 1 sobre S, né? Realmente porque nós queremos a matriz X é igual a Z dividido por S. Então a gente pega, para obter a matriz X, a gente simplesmente multiplica, né, os valores aí da matriz Z por esse numérico aí de 1 sobre S. E aí a gente obtém essa normalização, ou seja, a matriz X, que é a matriz que vocês estão observando aqui. Legal? Então percebam, pessoal, que aqui a gente tem exatamente esse valor de 1 sobre S travado e eu estou só fazendo a multiplicação. Perfeito? Então nós temos aqui exatamente essa matriz X. E a importância da matriz X ela é essencial para o cálculo da matriz T, que é exatamente aqui o meu core do fuzzy de Mattel. Bom, matriz T, ela vem dessa expressão que vocês estão observando aqui. Preciso, primeiro, da identidade. Poxa, aqui nós a temos. Legal? Então, é essa matriz em que todos os elementos são zero, exceto os elementos da diagonal. E, como é uma operação aqui complexa, né, qual é o meu primeiro passo, pessoal? Primeiro passo, vamos fazer exatamente essa subtração, né? AI menos X. Legal. Então, aqui, subtração matricial,
a gente vai exatamente fazendo elemento a elemento. Perfeito? Então, como vocês estão observando aqui, elemento a elemento, para obter a minha matriz I menos X. Maravilha, pessoal. Temos aqui, então, minha matriz I menos X, com a subtração aí elemento a elemento. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Temos que inverter essa matriz I menos X. Bom, no Excel nós temos uma função interessantíssima, que se chama matriz inverso. E ela automatiza o processo de inversão de matrizes que nós sabemos é bastante complexo, ele demanda da gente, né? Então aqui o Excel ele faz de forma automática. E eu vou ensinar para vocês como a gente implementa isso no Excel, porque não é tão trivial assim quanto operações numéricas, tá? E esse procedimento que eu vou mostrar para vocês, ele se aplica então, tanto à inversão de matrizes quanto à multiplicação de matrizes. O Excel faz a multiplicação de matrizes também, que é exatamente a forma pela qual a gente vai obter essa matriz T, né? Que vai ser depois multiplicando x pela inversa aqui de I menos X. Então, eu vou fazer um parênteses aqui no Fuzzy Dematel, vou passar para a próxima aba, que eu chamei aqui de Matriz Excel, e eu vou mostrar para vocês, então, como que a gente faz esse processo, tá bom? Primeiro processo de inversão. Eu quero essa matriz A aqui, tem essa matriz A, 3 por 3, e eu quero inverter ela. Como vocês podem observar aqui, né, a gente tem a função matriz inverso aplicada, mas não é tão trivial assim. Vou mostrar para vocês como a gente faz para obter esse resultado aqui completo. Então, beleza. Eu vou fazer aqui do lado para vocês verem como é que fica. Eu digito igual, legal. Aí aqui, matriz inverso, se eu quero inverter. E aí eu vou selecionar toda a minha matriz que eu quero inverter. Legal? E aí eu vou teclar Enter. Opa, apareceu um valor só, não era para aparecer a matriz inteira? Aí que está exatamente o pulo do gato, aqui que está a nossa particularidade. O que acontece, né, exatamente? Eu preciso selecionar aqui os meus demais elementos da matriz resultante, que o Excel precisa me prover aí os resultados para essas outras células. Eu vou teclar F2 e agora Ctrl, Shift, Enter. Pronto. Nós temos aqui de forma automática a inversão da matriz. Maravilha? Então, vocês percebam que está exatamente igual ao resultado aqui da minha inversa. Olha só que interessante. Rápido, fácil, bastante automático. Tranquilo, Lucas. A gente fazendo a inversão ali no Fuzzy Dematel, depois tem que ter uma multiplicação, né? Você pode dar um exemplo para a gente de como é que a gente faz multiplicação de matrizes no Excel? Claro, é de forma bastante análoga. Então, aqui tem o resultado para vocês e eu vou fazer o cálculo para a gente ver se dá a mesma coisa. Então, aqui qual que é a função? É matriz.multi. Perfeito? Antes era matriz.inverso, agora é matriz.multi. Legal? Claro que a gente sempre tem que ter aquela regra do produto matricial sendo obedecida, a regra com relação ao tamanho das matrizes, né? Então, vamos lá. Matriz multi. Vou selecionar, eu quero A vezes B. Então, primeiro eu seleciono minha matriz A. Aí eu dou um ponto e vírgula. Seleciono minha matriz B para separar. Então, agora vocês percebem que o Excel até mudou a cor. Ele sabe que a gente está falando de matrizes diferentes. E dou um Enter. Interessante. Mas, exatamente, a gente vai ter uma 3 por 3 de resultado, não só um valor. Então, aqui a gente procede de forma análoga, né? Sabemos que vai ser a 3 por 3, o resultante. Legal. A gente dá um F2, Ctrl, Shift, Enter. Feito. O resultado está aí. Então, de uma forma bem rápida e bastante eficaz em termos de operacionalização da nossa técnica aqui. Legal, pessoal? Então, vou voltar aqui para a nossa aba de Fuzzy Dematel. E vocês sabem como agora essa matriz ela foi obtida, né? O inverso da minha I menos X. Exatamente com essa função matriz.inverso. Então, a gente tem aqui os valores. Perfeito? Todos os nossos valores aqui bonitinhos para a gente. Bom, nossa matriz T, ela é o resultado da multiplicação, então, da matriz
x por essa inversa da i menos x. Então é o que a gente consegue observar aqui. Olha lá, minha matriz x, azul, multiplicada pela matriz inversa da i menos x, por meio dessa técnica, dessa função aí do Excel, que é o matriz.multi, que eu expliquei para vocês como é que faz. Então assim a gente obtém exatamente a nossa matriz T. Olha só que interessante, pessoal, nossa matriz T está aqui e 100% visualizável para vocês. Dando sequência aqui à minha técnica do Fuzzy Dematel, e aqui que já compartilho os passos com o próprio Dematel, nós devemos calcular esses vetores R e C, que são o quê? Né? A soma das colunas e a soma das linhas da matriz T. Então, meu vetor R, por exemplo, né? Soma das linhas, é a soma simples da linha da matriz T. Aqui, mesma coisa. Seguimos com o mesmo. E o C, né, das colunas. Maravilha, aqui as nossas colunas sendo somadas. Perfeito. Passo final aqui do nosso Fuzzy Dematel é calcular R mais C e R menos C e plotar o diagrama de interrelações. Quando eu falo calcular R mais C e R menos C, é para cada um dos meus critérios, das alternativas, e no caso aqui dos meus fatores críticos de sucesso. Então vamos lá, fator crítico de sucesso 1, R mais C, é simplesmente aqui, R mais C, R mais C, legal? R menos C, é exatamente aqui, perfeito, R menos C. E assim por diante. Tá legal, pessoal? Aqui a gente vai tendo o mesmo processo sendo feito para cada um dos meus critérios. Então, R mais C, só novamente, o que é? Né? A importância do critério dentro desse meu contexto e o grau de relação do critério com os outros. E o R menos C é o quê? Esse tipo de relacionamento que existe. Então, se o sinal é positivo, então esse critério influencia outros. Se o sinal é negativo, então ele é influenciado por outros critérios. Perfeito, pessoal? Então, a gente tem aqui R mais C e R menos C para cada um dos nossos fatores críticos de sucesso. E aí eu posso plotar isso, legal? Eu posso exatamente fazer esse plot dos valores encontrados. Então, eu simplesmente seleciono aqui minha coluna de R mais C e R menos C e o Excel plota para mim a distribuição deles, considerando aí esse range em que eles estão distribuídos. A análise ela pode ficar mais interessante ainda quando a gente calcula essa média aqui. Perfeito? Porque o que é essa média? Né, pessoal? Essa média ela é a média do R mais C. Legal? Porque o R menos C é o meu eixo Y. Então, é a média aqui do R mais C, que é a importância do critério e o grau de relação com os outros critérios. Calculando essa média, eu consigo identificar exatamente aqueles meus critérios que estão acima, então que tem uma importância maior do que a média, e aqueles meus critérios que têm uma importância menor do que a média, tá bom? Então, com esse ponto calculado aqui, as nossas análises elas se enriquecem. A gente consegue exatamente aqui ter uma ideia daqueles fatores mais importantes para mim, considerando as relações de causalidade que a gente mapeou lá no começo. Perfeito? Mais do que isso, mais do que somente isso, com esse valor da média calculado, eu consigo desenhar quadrantes, que eu vou explicar para vocês, e para cada quadrante proceder com uma análise diferente. E aí que eu acho, na minha opinião, que o Fuzzy Dematel enriquece muito a tomada de decisão, enriquece grandemente a tomada de decisão, exatamente provendo esse tipo de output. Legal, pessoal? E esse output ele pode ficar até mais enriquecido, tá? Porque, beleza, nós colocamos a média aqui,
traçamos os quadrantes e aí nossos critérios, nossos fatores críticos de sucesso estão localizados cada um em um quadrante. Interessante, para cada quadrante, como eu disse, tem uma análise, mas a gente não falou que esses fatores críticos de sucesso, tal, eles têm uma relação uns com os outros, que eles se impactam mutuamente? Então, o que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que, poxa, com relação a esse meu eixo Y, né? Se o sinal for positivo, influencia outros critérios. Se ele for negativo, então ele é influenciado pelos outros critérios. Então, quanto mais alto um critério meu tá, mais ele influencia outros. E isso permite com que eu trace setas individuais que ligam um critério a outro, setas orientadas, individuais que ligam um critério a outro e mostram para mim como um critério afeta, impacta o outro. Sim, afeta, sim, impacta, e a direção desse impacto. Então, por exemplo, se é de F5 para F2, ou seja, FCS5 impacta FCS2, ou é o contrário? A gente consegue ter isso como output do fuzzy DeMatteis. Perfeito? Uma forma fácil de a gente operacionalizar esse tipo de análise é calculando essa média aqui de T, perfeito? Então a média aqui dos meus valores, tá? E basicamente o que acontece, né? Se eu tenho um valor aqui dentro dessa matriz maior do que a média, então eu sei que é um critério ali que está impactando o outro, perfeito? Por isso que eu até coloquei a formatação condicional para destacar de verdinho sempre que um valor individual, uma célula aqui individual, está maior do que o que a gente observa aqui na média da matriz T. Então, se um valor aqui está maior, ele vai ser pintado de verdinho e vai indicar, por exemplo, que um critério impacta no outro. Perfeito? Então eu tenho aqui, com relação ao impacto do critério 1 no 3. Ah, legal, realmente, o critério 1 impacta no critério 3. É isso, o critério 1 está até acima do critério 3, então eu vou traçar uma seta orientada saindo do critério 1 e chegando no critério 3, mostrando que existe essa influência. E assim por diante. Perfeito, pessoal? Bom, trago agora, feito todo esse preâmbulo, toda essa introdução, a discussão sobre esse diagrama de interrelações que é o resultante aqui do nosso fuzzy DeMatteis. Então, como eu disse para vocês, né, se a gente calcula essa média R mais C, a gente consegue traçar 4 quadrantes. Então, essa média está aqui, perfeito? Ela cruza verticalmente o nosso eixo R mais C e aí, automaticamente, nós temos esses 4 quadrantes. Legal? Quadrante 1, primeiramente, né? Os fatores que caem aqui dentro, esses fatores críticos de sucesso que caem aqui dentro, o que são? A gente identifica eles como fatores centrais, em inglês, os meus core factors. Por quê? Porque eles têm uma alta proeminência e uma alta relação. São fatores ali centrais dentro da minha análise na tomada de decisão. Por outro lado, os meus fatores do quadrante 2 são identificados como aqueles fatores impulsionadores, os meus driving factors. Eles têm uma baixa proeminência ali, uma baixa importância, se a gente está falando do processo, por exemplo, ali da sustentabilidade, do meu Lean Healthcare, mas eles têm uma alta relação com outros fatores, então não podem ser negligenciados, perfeito? Claro, os meus fatores ali do quadrante 1 são os meus centrais, eu tenho que prestar atenção em tudo, tenho que sempre cultivar eles, tenho que sempre estar ali prestando atenção, investindo e tal. Fatores do quadrante 2 são aqueles que eles, tá bom, tem uma importância menor, mas eles têm uma alta relação com outros, então eles estão impactando outros fatores. São fatores que eu preciso mapear, são fatores que eu preciso realmente buscar ter eles assim muito bem controlados, porque senão esse impacto pode acabar me prejudicando de uma forma não planejada, se aconteça de uma forma não planejada, tá bom? Meus fatores do quadrante 3 são aqueles fatores que eles têm baixa proeminência e relação. Então eles estão ali desconectados do sistema, eles são fatores independentes, são fatores que talvez ali não façam tanto sentido dentro dessa minha análise específica, perfeito? E os meus fatores do quadrante 4, eles são fatores que eles têm uma alta proeminência, né, mas uma baixa relação. Então, eles são impactados por outros fatores e eles não conseguem ser melhorados
assim, diretamente, de uma forma direta, só melhorando outros que eu vou acabar melhorando aquele fator específico. Outra informação de ultra relevância para o meu processo de gerenciamento, para o meu processo de tomada de decisão. Perfeito? Então, aqui com essa figura ao lado, né, pessoal, a gente consegue detectar visualmente essas áreas específicas e a gente consegue ter identificado diretrizes para a tomada de decisão, perfeito? Então, para o nosso caso específico, o que a gente tem? A gente tem esse gráfico aqui que eu mostrei para vocês, legal? Gráfico, claro, bastante interessante, mas que ele ainda pode até ser melhorado. Então, se eu pego esse meu gráfico aqui, essas minhas informações, e eu junto com o que eu tenho aqui, a gente consegue uma análise bem rica. Então, para esse caso aqui específico, né, dos fatores críticos de sucesso, o que eu tenho? Eu tenho exatamente essa distribuição. O meu fator crítico de sucesso 2, ele foi detectado como fator-chave. Então, o que é esse meu fator crítico de sucesso 2? É a disponibilidade de tempo e envolvimento da liderança. Perfeito? Então, foi o meu fator-chave. Fator direcionador, né? Meu fator, aquele que a gente chama de direcionador, que então são os meus driving factors, perfeito? Fator 5. Qual é o fator 5? Executivos seniores. Então, a participação desses executivos no dia a dia do projeto. Os meus fatores independentes, aqueles que talvez não estejam tão relacionados ali com o meu problema específico, é o 3. Essa participação dos profissionais de saúde e tal no projeto. Por quê? Porque muito provavelmente aqui a gente está até numa fase mais inicial da implementação do Lean. Fatores de impacto, sucesso 4 e sucesso 1, que são aqueles que são impactados, né? O 4 e o 1 são quais? O Gemba Walk, eu já tinha até cantado essa bola no começo da apresentação, e o 1 é a formação da equipe Lean interna. Legal? E aí, mais do que isso, né, pessoal, que eu trouxe para vocês, mais do que somente localizar esses meus fatores críticos nos quadrantes, poxa, o Dematel é para explicitar relações de causalidade. A nossa ideia, sempre quando a gente vai rodar o Fuzzy Dematel e o Dematel, é obter esse output aqui, que é um output que traz para mim as relações orientadas aqui por setas entre um critério, uma alternativa e as demais. Então aqui, fator crítico de sucesso 5, a gente sabe, poxa, está acima de todos os outros fatores críticos de sucesso. Então, acima quando eu digo aqui com relação ao meu eixo Y. Então, vai ter uma seta para todos os outros fatores. Legal? O 2, exatamente, tem seta para os que estão embaixo. Legal? O 1 tem seta aqui também para os que estão embaixo. Perfeito? O 4 também influencia aqueles que estão abaixo dele. Mas reparem que o 4 também influencia o meu fator crítico de sucesso 1. Tá? A gente tem essa volta da setinha aqui. E isso eu consegui inferir, né? Consegui inferir exatamente que existe essa volta por meio aqui da minha matriz T, comparando aqui com a média, né? A média dos resultados individuais, perfeito? Com a média total aqui de todos os valores, que são esses verdinhos aqui. Como eu disse, esses verdinhos indicam a seta orientada de um para outro. E foi assim que eu descobri, por exemplo, que eu tenho esse 4 indo para o 1. Perfeito? É bastante interessante a gente notar isso, porque aí fica possível a gente desenhar esse diagrama, que é o meu output do Dematel e do Fuzzy Dematel, muito interessante para tomada de decisão. Legal? Então aqui eu já conduzi essa análise com vocês com relação ao nosso caso, aos fatores críticos que foram priorizados. Vou finalizar o vídeo somente trazendo o Dematel aqui para vocês, né, pessoal? Vocês sabem que o Dematel, ele funciona sem os meus números fuzzy, né? Por isso que ele não é Fuzzy Dematel, ele é só Dematel. Mas o procedimento de cálculo, ele é tudo análogo, tá, pessoal? Então, essa matriz Z aqui, ela vem aqui da minha aba de julgamentos, perfeito? E ela está exatamente aqui como resultante da agregação dessas matrizes aqui do Dematel clássico, tá bom? É a mesma coisa, nós agregamos pela média e tal, e aí a gente vem aqui no Dematel, perfeito? Aqui está até a agregação sendo executada pela fórmula,
Então, agregamos pela média e procedemos com o mesmo cálculo, perfeito? O máximo aqui, aí o K é 1 sobre o máximo, multiplicamos, né? Exatamente para obter essa matriz X, que é exatamente o que vocês veem aqui, que eu já mostrei no vídeo para vocês. Aí a nossa matriz identidade, perfeito? Aí fazemos a 1 menos X, depois invertemos a nossa 1 menos X, daquela forma como nós notamos. Aí, para obter a matriz T, é só fazer a multiplicação, como eu ensinei para vocês. Perfeito? Aí, calculamos aqui essa média de T para me ajudar a mapear esses verdinhos aqui, para depois eu identificar as relações de causalidade por meio das minhas setas orientadas. Aí eu faço a soma, né, na linha e na coluna para obter os meus R's e os meus C's. Calculo R mais C, R menos C. Perfeito. E aí eu tenho o meu gráfico. Maravilha, pessoal? Então vocês percebam que realmente o Dematel ele é bastante próximo do Fuzzy Dematel. A diferença é que realmente o Fuzzy Dematel traz toda essa complexidade da gente trabalhar com as funções de pertinência e a modelagem da incerteza. Pessoal, com esse vídeo, espera-se, portanto, que vocês agora tenham todo o material possível para conduzir análises utilizando tanto o Dematel quanto o Fuzzy Dematel nesse mapeamento de interrelações, de importâncias e principalmente utilizar essa técnica, ambas as técnicas, para tomada de decisão, para apoiar a tomada de decisão, seja individualmente, utilizando somente o Dematel, somente o Fuzzy Dematel, ou em combinação com outras técnicas. Como vocês viram aqui o caso da dissertação, que foi a grande base desse vídeo, primeiro foi feito Fuzzy Top-Sys para a priorização dos 5 principais fatores críticos de sucesso, depois o Fuzzy Dematel para mapear as relações entre os mesmos. Vocês podem proceder dessa forma também na vida real e na prática. Então, portanto, utilizem esse vídeo como referência para o desenvolvimento de planilhas que os ajudem nas mais diversas situações de tomada de decisão do cotidiano. Muito obrigado e um bom trabalho.